Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, eu sou da UTFPR e o título do meu trabalho é MCDM na Seleção de Fornecedores Sustentáveis, uma revisão da literatura. Os outros autores, também da UTFPR, são o Marco Antônio Ferreira e o Daniel Poleto Tesser. Na introdução, eu falei da questão desde a década de 50, que a poluição ambiental ela representou um grande obstáculo para o desenvolvimento sustentável, pois ela gera vários problemas, como as mudanças climáticas, aquecimento global, desflorestamento e escassez de água potável. Com o tempo, além do fator ambiental, as perspectivas econômicas e sociais também passaram a fazer parte das ações voltadas à sustentabilidade. Além disso, as organizações cada vez mais têm sofrido pressões por parte dos seus stakeholders para que lidem com os problemas ambientais e sociais causados pelas suas operações. Para isso, as práticas de gestão sustentável da cadeia de suprimentos podem ajudar as organizações a reduzir o seu impacto ambiental e adotar práticas mais sustentáveis. A seleção de fornecedores baseadas em critérios de sustentabilidade tem um papel crucial para garantir a vantagem competitiva da organização. Comparada à seleção de fornecedores tradicional, a seleção de fornecedores sustentáveis ela leva em conta não só os fatores econômicos, como preço, qualidade e frete, mas também os critérios de preservação ambiental e responsabilidade social. E a seleção de fornecedores sustentáveis, ela é considerada como um problema de tomada de decisão multicritério, pois ela envolve a análise de diversos critérios quantitativos e qualitativos para a tomada de decisão. Com isso, o objetivo geral do meu trabalho é fazer uma revisão sistemática da literatura, levantando os principais métodos de MCDM utilizados na seleção de fornecedores sustentáveis, assim como os principais critérios utilizados no período de 2020 a 2025. A metodologia eu comecei formulando duas perguntas de pesquisa. A primeira seria quais os métodos de decisão multicritério mais utilizados em problemas de seleção de fornecedores sustentáveis. E a segunda, quais os critérios econômicos, sociais e ambientais mais utilizados em problemas de seleções de fornecedores sustentáveis. A metodologia, a gente escolheu, no caso, duas bases de dados, que é a Scopus e a Web of Science, por elas serem as bases mais difundidas no âmbito da pesquisa científica em várias áreas do conhecimento. E através da exploração do resultado das buscas com diferentes palavras-chave, foi feita a seleção das seguintes palavras-chave, como consta na figura. Os termos em inglês, né? Sustainable Supply Chain, Green Supply Chain e Circular Supply Chain. Eles foram usados para abranger o máximo de estudos possíveis que usam esses termos de forma similar, né? E os termos Supplier Selection para focar os estudos na questão da seleção de fornecedores e o termo de Multi-Criteria Decision Making, que seria o MCDM, para especificar bem mais e afunilar, né, o total dos estudos analisados. Então, na Scopus a gente ficou com 140 artigos e na Web of Science 105, dando um total de 245. Utilizando os critérios de exclusão, a gente acabou ficando em 131 artigos. E removendo os artigos duplicados, ficamos com 80. Após isso, foi feita a leitura mais detalhada do título e do resumo dos artigos, e a gente se baseou no objetivo geral da pesquisa e nas perguntas de pesquisa, para fazer esse filtro final. Com isso, a gente chegou nessa primeira figura, né, que mostra a produção dos artigos no tempo. A gente vê que 2024 tem uma tendência, né, de crescimento, né, ao longo do tempo. 2025 está menor porque foi feita a consulta foi feita
no começo do ano, né? Mas a gente observa que tem uma tendência de crescimento dessas publicações. Referente aos periódicos mais publicados, a gente tem a Sustainability com 8 publicações e ela é o que tem mais publicações no período, né? Seguido pelas outras, né? Symmetry, Annals of Operation Research, Soft Computing e as outras. Essa figura, ela apresenta visualmente a rede de concorrência de palavras-chave dos artigos analisados. A gente pode observar a preponderância de dois clusters centrais, representados nas cores azul e azul turquesa, contendo as palavras Decision Making e Supplier Selection, que fazem sentido, né, baseado no objetivo da pesquisa. Então, tomada de decisão e seleção de fornecedores. Também se destacam o cluster roxo, com a palavra-chave Sustainable Development, e o vermelho com a palavra-chave Sustainable Supplier Selection. Esses clusters estão fortemente conectados, o que representa uma alta concorrência entre as palavras-chave. Esses temas eles são todos coerentes, né, com o objetivo geral da pesquisa e pois foram focados, né, na questão da gestão sustentável da cadeia de suprimentos, modelo de decisão multicritérios e seleção de fornecedores. Já os métodos mais utilizados, a gente tem aqui diferentes métodos que foram utilizados para a pesagem dos critérios utilizados na seleção dos fornecedores e outros métodos para ranquear esses fornecedores, né? Aqui nós temos os métodos de pesagem mais utilizados, são o AHP, com 13 publicações, BWM com 9, o SWARA com 6, Entropy com 5 e o Dematel com 3. Já em relação aos métodos de ranqueamento, o TOPSIS foi disparado o mais utilizado, com 24, o Vicor com 7, o GRA com 5, o Marcos com 4 e o Copras com 4. Detalhando um pouco esses métodos mais utilizados, né? O método AHP, que foi mais utilizado, originalmente foi proposto por Satie, o autor, né? Ele tem uma abordagem mais básica para a tomada de decisão que leva em conta a racionalidade e a intuição humana para a seleção da melhor alternativa, avaliada de acordo com os critérios, né? Nesse processo, o tomador de decisão faz uma simples comparação par a par entre as alternativas e cria uma prioridade entre elas. Esse método ele estrutura o problema de decisão em uma hierarquia de 3 níveis: o objetivo da decisão no topo, seguido pelos critérios a serem utilizados e finalizando com as alternativas a serem escolhidas. O outro método, né, o segundo método mais utilizado, foi o BWM. Ele foi proposto por Rezei, não sei se é assim que pronuncia, para solução de problemas de MCDM. Esse método também é um método baseado em comparação entre pares, assim como o HP, e nele os tomadores de decisão identificam os melhores, no caso os mais desejáveis, e os piores, menos desejáveis critérios. Após isso, são feitas comparações par a par entre os critérios escolhidos, o melhor e o pior, e o restante dos critérios. Em seguida, é formulado e solucionado um problema de maximização e minimização para determinar o peso de cada critério. Por fim, os scores finais de cada alternativa são obtidos através da agregação dos pesos das diferentes combinações entre critérios e alternativas, possibilitando a escolha da melhor alternativa, né? A comparação entre esses dois métodos, né, de comparação par a par, existem estudos estatísticos que demonstram que o BWM tem um desempenho significativamente melhor do que o HP em razão de consistência e outros critérios de avaliação. Já se tratando do TOPSIS, ele é um método proposto por Huang e Yun
que são os autores, e nele o ranqueamento das alternativas é feito baseado na menor distância para a solução ideal positiva e na maior distância para a solução ideal negativa. O método ele considera simultaneamente a distância entre esses dois pontos, né, e cria uma ordem de preferência de acordo com as proximidades relativas. As vantagens desse método são a simplicidade no processo computacional, a lógica coerente, que representa a racionalidade das decisões humanas, e a amplitude ilimitada de critérios e atributos de avaliação, e a possibilidade de fazer trade-off entre esses atributos. O último ponto ali seria em relação à Fuzzy Set Theory, que é um método de você abordar a incerteza do modelo, né? Ele foi o mais utilizado nos trabalhos, né, com 70% utilizando o Fuzzy Set Theory, e ele foi um método proposto por Zadeh, que é o autor, né? Ah, e ele visa tratar as incertezas e subjetividades em situações em que a lógica binária tradicional é insuficiente para descrever a realidade. Isso é feito através do conceito de pertencimento parcial, em que elementos podem pertencer a um conjunto de forma gradual por meio de funções que assumem valores no intervalo de 0 a 1. Essa abordagem permite modelar a incerteza dos processos decisórios no mundo real, especialmente quando não há informações precisas disponíveis. Quanto aos critérios, a gente pode observar no gráfico que 70% dos estudos analisados consideraram o tripé da sustentabilidade, conhecido como Triple Bottom Line, que considera os critérios econômicos, sociais e ambientais. Já 26% dos artigos utilizaram apenas critérios econômicos e ambientais. E temos um artigo que utilizou apenas critérios econômicos e um que utilizou apenas critérios ambientais. Com isso, a gente pode ver que a maioria dos estudos estão alinhadas com o novo conceito da sustentabilidade, que não se preocupa apenas com o ambiental, mas sim com o ambiental, econômico e social. Vale destacar também, né, que 30% dos artigos não utilizaram critérios sociais, o que ainda demonstra uma necessidade de mais estudos nessa área, né? Um apanhado geral assim dos critérios utilizados, né? Dentre os critérios econômicos, é, teve muita ocorrência de critérios como preço, custo de aquisição, qualidade do produto, pontualidade na entrega, capacidade tecnológica. Já em relação aos critérios sociais, os mais relevantes estão relacionados com o bem-estar geral dos funcionários, né? Políticas de responsabilidade social, treinamento, medidas de saúde e segurança do trabalho, respeito aos direitos trabalhistas também e acesso à informação. Já os critérios ambientais, eles envolvem diversas práticas de economia verde, como sistema de gestão ambiental, controle de poluição, conservação de energia e gestão de resíduos e reciclagem. Como considerações finais, nós podemos pontuar que a literatura é bastante ampla sobre o tema, por ser um problema clássico de decisão multicritério. A preponderância de métodos de simples aplicação, como AHP, BWM e TOPSIS. A preponderância do uso da Fuzzy Set Theory para lidar com incerteza nos modelos. A preponderância do uso de critérios do Triple Bottom Line, econômico, ambiental e social. E também podemos comentar que para futuros trabalhos, seria interessante expandir o horizonte temporal da revisão sistemática e fazer uma análise mais detalhada dos critérios utilizados nos modelos. Essas são as referências bibliográficas. E é isso. Muito obrigado.